Abraço de filho. Abraço de filho deveria ser receitado por médico. Há um poder de cura no abraço que ainda desconhecemos. Abraço cura ódio. Abraço cura ressentimento, cura cansaço, cura tristeza. Quando abraçamos, soltamos amarras. Perdemos por instantes as coisas que nos têm feito perder a calma, a paz, a alma. Quando abraçamos, baixamos defesas e permitimos que o outro se aproxime do nosso coração. Os braços se abrem e os corações se aconchegam de uma forma única. E nada como o abraço de um filho. Abraço de eu amo você. Abraço de que bom que você está aqui. Abraço de ajude-me. Abraço de urso. Abraço de até breve. Abraço de que saudade. Quando abraçamos, a felicidade nos visita por alguns segundos e não temos vontade de soltar. Quando abraçamos, somos mais do que dois. Somos família, somos planos, somos sonhos possíveis. E abraço de filho deveria sim ser receitado por médico, pois rejuvenesce a alma e o corpo. Estudos já mostram com clareza os benefícios das expressões de carinho para o sistema imunológico, para o tratamento da depressão e outros problemas de saúde. O abraço deixou de ser apenas uma mera expressão de cordialidade ou convenção, para se tornar veículo de paz e símbolo de uma nova era de aproximação. Se a alta tecnologia, mal aproveitada, nos afastou, é o abraço que irá nos unir novamente. Precisamos nos abraçar mais. Abraços de família, abraços coletivos, abraços engraçados, abraços grátis. Caem as carrancas, ficam os sorrisos. Somem os desânimos, fica a vontade de viver. O abraço apertado nos tira do chão por instantes. Saímos do chão das preocupações, do chão da descrença, do chão do pessimismo. É possível amar de novo, semear de novo. É possível renascer. E os abraços nos fazem nascer de novo. Fechamos os olhos e quando voltamos a abri-los, podemos ser outros, vivendo outra vida, escolhendo outros caminhos. Nada melhor do que um abraço para começar o dia. Nada melhor do que um abraço de boa noite. E sim, abraço de filho deveria ser receitado por médico várias vezes ao dia, em doses homeopáticas. Mas, se não resistirmos a tal orientação, nada nos impede de algumas doses únicas, entre essas primeiras, em situações emergenciais. Um abraço demorado, regado pelas chuvas dos olhos, de desabafo, de tristeza ou de alívio. Um abraço sem hora de terminar, sem medo, sem constrangimento. Medicamento valioso, de efeitos colaterais admiráveis, para a alma em crescimento. Mas, se os braços que desejamos abraçar estiverem distantes, ou não mais presentes aqui, o que fazer? Aprendamos a abraçar com o pensamento. O pensamento e a vontade criam outros braços. E nossos amores se sentem abraçados por nós da mesma forma. São forças que ainda conhecemos pouco e que nos surpreenderão quando as tivermos entendido melhor. Abraços invisíveis a olho nu, mas muito presentes e consoladores para os sentidos do espírito imortal, que somos todos nós. Amor a toda prova.
Quando os filhos nascem, são amados de forma incondicional pelas mães. Contudo, à medida que o tempo passa, que os dias se somam e as tribulações, as canseiras vão sendo adicionadas, parece que tudo se transforma em rotina. Até o amor. No entanto, basta qualquer coisa acontecer com o filho, e eis o amor de forma incondicional se apresentando. É um sentimento intenso, gratificante, capaz de coisas inacreditáveis. Mães que atravessam anos à cabeceira do filho doente, que movem céus e terra para os ver de novo sadios. Nada é bastante para aquele ser amado. Recordamos de uma mãe ainda jovem com a filha ao colo. A menina era portadora de síndrome incomum e os meses se arrastavam penosos, com peregrinação materna na ala especializada do hospital. Naquele dia, com a pequena nos braços, Luciana estava ali outra vez e aguardava pacientemente, aconchegando ao peito seu tesouro. Chamou-lhe a atenção um senhor ao seu lado, que de tudo reclamava. De tudo mesmo. Era um resmungo atrás do outro. Em certo momento ele desabafou. A única alegria que tenho é minha filha. Ela é minha razão de viver. Se não fosse por ela, eu já teria desistido. Então, a mãe corajosa o olhou profundamente e lhe disse: Pois então, senhor, quando estiver se sentindo mal e tiver vontade de reclamar, de achar que a vida o está castigando, agradeça a Deus por não ser sua filha a sofrer tudo isso. Digo isso porque eu daria tudo para estar no lugar da minha filha. O senhor se calou assustado. Lágrimas lhe vieram aos olhos ao ver aquela mãe tão sofrida. E é assim em todo lugar, a coragem materna se manifestando. Por vezes até, um coração materno ao outro socorre. Foi o que aconteceu em outra ala hospitalar. Na recepção estava a mulher, magra, lenço à cabeça, portadora de leucemia, muito jovem, 2 filhas pequenas. Havia um certo desencanto no olhar. Esse olhar de quem sabe que tem o passaporte da vida vistado para o além. Ela fora submetida a um transplante de medula e não resultara exitoso. A leucemia implacável lhe determinava pouco tempo de vida física. Ali ao seu lado estava Luciana, com a filha nos braços, pequena, magra, doentinha. Trocaram confidências as 2 mães. Luciana buscava dizer à outra que continuasse a lutar, que não desistisse. Era possível que o quadro revertesse. Então a jovem desenganada, com o mais doce dos sorrisos, olhando emocionada para Luciana, disse: Apesar de tudo que sofri e tenho passado, apesar de talvez eu não poder ver minhas filhas crescerem, digo que de forma alguma desejaria estar em seu lugar. Ouvindo esses depoimentos, pais e mães, agradeçamos a Deus os filhos sadios que nos exigem tanto. Os filhos enfermos que dilaceram nossos corações com suas dores. E quando o dia for de cansaço e rotina, superemos e fiquemos ao lado dos nossos filhos intensamente por 15, 20 ou 30 minutos. Isso porque é maravilhoso ter um filho para amar. Apenas um filho. Na aldeia era comum se encontrarem as mulheres na praça, em torno do poço que servia a comunidade. Era o momento em que elas faziam pequena pausa em seus tantos afazeres, aproveitando para trocarem ideias, conversarem a respeito das novidades, que afinal não eram muitas. Naquela manhã encontraram-se 3 mulheres ao lado do poço. E enquanto retiravam a água e enchiam seus potes com o precioso líquido, puseram-se a conversar. Falou a primeira: Meu filho é muito forte, corre e pula. É com alegria que eu o vejo disputando corrida com outros meninos e vencer a todos. A segunda disse logo em seguida:
O meu filho canta com os passarinhos. Acorda pela manhã e canta. Conhece belas canções e enche de harmonia os meus ouvidos. E porque a terceira mulher permanecesse em silêncio, enquanto despejava a água do balde em seu pote, um homem que as observava perguntou: Você não tem filhos? A jovem olhou para ele e respondeu com delicadeza: Tenho um menino, mas ele é um menino normal como todas as crianças. Com seus potes cheios d'água, as 3 mulheres foram caminhando de retorno aos seus lares. No meio do caminho, pararam para descansar, e o homem sentou-se ao lado delas. Passados poucos minutos, elas viram seus filhos vindo ao seu encontro. O primeiro vinha pulando pequenos obstáculos pelo caminho e correndo. Notava-se-lhe a vivacidade, a agilidade. O segundo vinha cantando uma linda canção, e sua voz soava de forma encantadora. O terceiro simplesmente vinha andando, mas ao ver sua mãe, foi em sua direção e a abraçou com especial carinho, como se lhe desejasse transmitir energias renovadas. Depois, abaixou-se, pegou o pote cheio d'água e foi andando, no rumo de casa. Nesse momento, as 3 mulheres se voltaram para o homem que continuava sentado à beira do caminho e lhe indagaram: E então, o que o senhor achou dos nossos filhos? O homem levantou-se, demonstrando que prosseguiria seu caminho, e respondeu de forma sábia: Realmente, eu acabei de ver 3 meninos, mas vi apenas um filho. No código divino que conhecemos como Decálogo, que nos chegou através do grande legislador hebreu, está escrito: Honra a teu pai e tua mãe, a fim de viveres longo tempo na terra, que o Senhor teu Deus te dará. A exortação nos remete ao preito de gratidão que devemos ter para com aqueles que são os responsáveis pela nossa vida na terra. Os que nos geraram um corpo, a fim de que, espíritos imortais, transitemos pela terra, progredindo e crescendo para a luz. Honrar pai e mãe é estar atento às suas necessidades, é auxiliá-los nas tarefas, é lhes dizer da gratidão com afagos, carinho. Mesmo que possamos dizer que deles, por uma ou outra razão, não recebemos carinho, apoio, atenção maior, não nos esqueçamos de ser filhos. Qualquer que seja a circunstância, eles nos permitiram viver. E por isso estamos aqui, nesta abençoada escola chamada Terra, um planeta de tantas belezas e generosas bênçãos. Pensemos nisso. Crianças, nossos mestres. Vivemos uma época deveras interessante. Ao lado de muito desamor, sucedem-se exemplos de altruísmo e solidariedade. Independentemente de serem ou não religiosas, as pessoas estão descobrindo que não há como ser feliz ao lado da desgraça alheia. Que não há como gozar os bens da terra, cega e loucamente, enquanto muitos carecem do pouco. Que não se pode falar em paz no mundo se não a cultivamos no próprio jardim. Enfim, que o homem somente pode alcançar a felicidade que idealiza se aprender a colaborar, construindo junto. Nesse empenho, com esperança crescente, se vêem associações, empresas, instituições investirem em qualidade de vida, em sustentabilidade, em cooperação mútua. Somos na Terra um grande ser coletivo. O que a um afeta, ao outro alcança. Foi, portanto, com alegria que assistimos a uma experiência realizada com crianças de variadas idades. Aos pares, meninos e meninas foram conduzidos a uma mesa, frente à qual se assentaram. A orientação que lhes foi dada é de que receberiam um lanche, e por isso à sua frente havia um prato coberto por uma redoma. Assentados, cada qual,
aguardava a autorização para se servir. Quando finalmente retiravam a redoma protetora, descobriam que em cada dupla, um recebera um prato vazio. As reações foram as mais diversas. Houve quem risse, que se espantasse. Crianças de poucos meses de idade simplesmente brincaram com a redoma, mais preocupadas em descobrir o que aquela coisa podia fazer do que com a ausência de conteúdo no prato. Uma ação, no entanto, foi constante nas duplas: a divisão do sanduíche. Ninguém brigou, ninguém chorou, ninguém reclamou. A divisão foi feita das mais variadas maneiras. Houve quem repartisse o pão, comparasse os pedaços e desse o menor ao companheiro. Mas deu. Houve quem desse o sanduíche ao outro, que então procedeu à divisão. Pedaços grandes, menores, maiores, irregulares. Mas tudo entre risos e espontaneidade. Oferecido, entregue, compartilhado. E saboreado com prazer. Como será que reagiríamos, os adultos, frente ao prato vazio? Invocaríamos de imediato os direitos iguais e faríamos o discurso a respeito da injustiça? Entraríamos em depressão porque fomos deixados de lado, humilhados, esquecidos? Porque o outro foi agraciado com o saboroso sanduíche e nada nos foi ofertado? Como agiríamos ante o prato vazio também nos diz de como recebemos a adversidade quando nos chega. Esbravejamos, dizemos-nos abandonados pela divindade, desistimos de lutar? Ou, como as crianças, abrimos um sorriso, olhamos para o lado, acreditando que sempre haverá alguém para nos atender à dor, à necessidade, que um amigo está ao nosso lado e nos ofertará o que tenha. Mudemos nosso foco. Menos reclamação, mais ação, menos exigências e mais doação. Repartir o pouco, compartilhar o muito. Aprendamos com as crianças e abramos um sorriso, iluminando a face, iluminando a vida. Fadas existem? Tudo aconteceu assim. Ela completou 9 anos. Um dente caiu em processo natural. E como sempre, ela o deixou no local marcado para ser trocado por um dinheirinho pela fada dos dentes. Pois bem, quando a mãe foi colocar o dinheiro e apanhar o dente, encontrou uma carta e uma caneta bem pequena, dessas que se usa como chaveiro. A carta entre corações desenhados dizia: Oi, fada, espero que você exista. Bom, eu acho que sim, mas eu quero a verdade. Se for o meu pai ou a minha mãe, eu vou aceitar numa boa. Se for a fada, vai ser melhor que assine com essa caneta pequena. Ao final da carta havia a opção para ser assinalada: existência, sim, não. E bem grande entre mais corações desenhados: eu acredito em você. Luciana entrou em pânico. Como responder a uma carta dessas? Mostrou ao marido que leu, riu e falou: Isso é com você, vire-se, eu não tenho a mínima ideia de como responder. Ela decidiu se aconselhar com os avós da menina. Marisa e Maneco leram com atenção, riram, trocaram ideias. E por fim, Luciana teve como responder para a filha: existência, sim e não. Assinado Mamãe Fada e Papai Duende. Ah, pegou a gente. Você é realmente muito esperta. Você pediu a verdade, e a verdade é que eu acredito em fadas, acredito em duendes, em sereias e em toda a magia que torna a nossa vida mais colorida e encantadora. A vovó até diz que bruxas existem. Eu acredito. E você? E ali estavam as opções: sim, não. Depois, virando a página, a mãe ainda escreveu: Você não vê Deus,
mas ele existe. Você não vê o amor, mas ele existe. Se você pode sentir então, existe. No dia seguinte, Marina chegou na cozinha para o café da manhã com um lindo sorriso. A mãe ficou aliviada ao ouvi-la dizer, entregando a carta: "Ah, peguei vocês de verdade." Quando Luciana abriu a carta, viu que a filha havia marcado um lindo sim. E bem marcado, daqueles que se passa a caneta várias vezes para destacar. Este fato nos mostra como podemos manter a magia da vida dizendo a verdade. Afinal, tudo depende da forma como se argumenta, como se explica, como se fala. As crianças passam pelo período mágico em que tudo tem a ver com o irreal, o faz de conta. Fértil é a imaginação. Possivelmente porque por serem espíritos imortais, recém-vindos da pátria verdadeira, o mundo espiritual, guardam essa informação de que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Anjos de guarda, espíritos familiares, espíritos amigos que nos cercam, são interpretados pela criança como esses seres que as lendas, os contos e a imaginação popular denominaram fadas, duendes, seres especiais. Afinal, não estão tão distantes da verdade. Logo mais, quando melhor entendam, lhes falaremos desses seres que Deus envia para nos atender em nossas necessidades, nos guardarem em nossos percalços e nos auxiliarem em nossa jornada na Terra. Não há mal em preservar a magia. Não há mal em alimentar a imaginação própria da infância. O importante é esclarecer, quando preciso se faça, mas ensinar que o mundo em que vivemos e a espiritualidade que nos rodeia são mais extraordinários do que tudo que a imaginação humana possa ter concebido. Afinal, tudo emana de Deus, e Deus é insuperável. Fale de Deus com seu filho. Era uma tarefa de escola, passada para crianças de 6 e 7 anos. Cada um deveria, junto com os pais, observar o céu estrelado à noite e depois representar numa folha de papel o que viram e conversaram através de desenhos e palavras. Um desses meninos convidou seu pai para ajudá-lo. Ambos passaram alguns minutos olhando a noite e conversando, encantados. Como é grande tudo isso, não é, meu filho? E olha que grande parte dessas estrelas, galáxias e planetas nem conseguimos ver assim sem um telescópio. O que é um telescópio, pai? E a conversa seguiu por aí. O menino fez diversas perguntas sobre o tamanho de Júpiter, sobre qual era a estrela mais brilhante e muitas outras coisas. E você já pensou sobre quem fez tudo isso, filho? Sim, pai, eu sei. Foi Deus. Ele fez todas as coisas, todo o universo. E que tal colocarmos na sua tarefa de casa, junto aos seus desenhos dos planetas, uma pergunta, assim: quem fez as estrelas? E depois lá embaixo, bem grande, escrito: Deus. Que tal? Terminou o pai super empolgado, quase querendo fazer a tarefa pelo filho. Não, pai, não quero desse jeito. Quero deixar apenas a pergunta e fazê-la para minha professora e aos meus amigos. A veia de filósofo do filho era bem maior que a do pai. Tudo bem, ótima ideia. Deixamos só a pergunta, e você a faz em sala para ver o que seus amigos vão dizer. Ao final do dia, o pai desejou saber como fora a apresentação da tarefa. E aí, filho, como foi? Eles gostaram? Fez a pergunta? Sim, pai. E o que eles disseram? Nada. Como nada? Não falaram nada, pai. Ninguém sabia a resposta. Só eu e a professora, falou o menino por fim, cheio de orgulho de si mesmo. Será que não estamos falando de Deus com nossos filhos? Nem mesmo essas questões simples, como quem criou o universo, as pessoas, a natureza?
Será que durante cerca de 6 a 7 anos de vida, os pais daquelas crianças nunca citaram Deus dessa forma? Nunca mencionaram um possível Criador, seja lá o nome que possa ter? Não estamos aqui falando da menção de Deus da forma religiosa comum, com seus estereótipos e dogmas. Não. Refletimos, nesse caso, sobre essa ideia de uma força maior, de uma inteligência suprema e causal de tudo o que existe. Certamente as crianças precisam começar a questionar sobre isso desde cedo, sem receber respostas prontas, sem desejar fazer-lhes lavagem cerebral com ideias ininteligíveis sobre a figura divina. As crianças precisam refletir sobre sua origem, seus destinos. Precisam desde cedo entender ou recordar que fazemos parte de algo muito grande e importante. Fale de Deus com seu filho. Não do Deus vingativo, do Deus que tem preferidos, do Deus que castiga. Esse Deus não tem mais espaço nos dias de hoje. Já estamos maduros para entender o Criador de forma diferente. Fale de Deus com seu filho, mostrando que estamos amparados por mãos amorosas sempre. Fale de Deus com seu filho, inspirando-se na forma com que Jesus o mencionava. Pai. Se nossas crianças enxergarem em Deus a figura de um bom pai, criarão uma relação muito mais saudável desde pequenos. E serão adultos que levarão Deus em seus dias de forma muito natural. Fale de Deus com seu filho. Filho meu que não é meu. Filho meu que não é meu, de quem és? Precisamos ser de alguém para fazer sentido, para dar sentido, para sentir? Se nada daqui levamos, por que possuir? Qual o sentido da posse? Filho meu que não é meu, de quem serás? Por que serás? Por que possuir? Não basta ser? Vivemos ainda os tempos da posse que nos encanta os olhos. Existimos para possuir coisas, para possuir pessoas, para fazê-las nossas, contando com isso para que nosso viver tenha sentido. Mas já paramos para pensar qual o sentido da posse? Por que possuir? Por que essa ânsia em ter, se o ter não nos faz melhores ou maiores? O materialismo é certamente o maior dos vilões dessa história, junto ao egoísmo. Se conseguirmos viver baseados nos princípios do espiritualismo, isto é, sabendo que somos espíritos e que a vida do espírito é imorredoura, mudamos o foco, mudamos a visão sobre tudo. Nós, espíritos, só levamos daqui da Terra as conquistas da moralidade e da intelectualidade. Essas são nossas. Não são posses propriamente ditas, são sim lapidações em nossa alma. Espíritos não possuem espíritos, isto é, não possuímos os outros, e não há tal necessidade, uma vez que amadurecemos. Caminhamos juntos, criamos laços de amor profundo, e pela lei de afinidade, sempre estaremos próximos. Assim, não há necessidade de possuir. O amor verdadeiro liberta, deixa espaço para que o próximo cresça, se desenvolva, alce voos outros que, por vezes, planarão sobre planícies distantes das nossas. Isso não significa uma perda, mas um espaço saudável, fundamental para o desenvolvimento de todos nós. Não possuímos nossos filhos, não possuímos nossos amores. Estão ombreando conosco nestes dias de transformação da humanidade, para que juntos sejamos mais fortes. O amor cria um laço muito forte, sem dúvida. Por vezes, não conseguimos vislumbrar como seriam os dias sem eles, os nossos amados. Mas a vida precisa ter sentido com ou sem eles.
Somos individualidades, espíritos em evolução, e nossa vida deve fazer sentido sem precisar da posse de coisas ou pessoas. Assim, reflitamos diariamente. Por que possuir? Não basta ser? Desapego. Pensemos profundamente sobre essa ideia. A ideia de usufruir das coisas, mas não criar esse laço excessivo da posse para com elas. É um exercício diário desapegarmos-nos das coisas e também das pessoas, amando e libertando a cada dia. Deixemos de usar os pronomes meu, minha com tanta ênfase para nossos familiares. É um exercício interessante. Nosso filho não é nosso, no sentido de que o possuímos. É nosso companheiro, nosso amigo, nosso amor, mas nunca nossa propriedade. Pensemos nisso. Lição bem aprendida. O garoto tinha apenas 5 anos. Morava em uma cidade do interior gaúcho, um local onde quase todos se conheciam. Casos de roubo ou outros crimes, quando aconteciam, revolucionavam a cidade como se fosse o fim do mundo. Naquela localidade, os vizinhos se cumprimentavam e, quando viam crianças pela rua, logo tratavam de perguntar onde estavam os seus pais, o que faziam sozinhos, para onde iam. Em resumo, uns cuidavam dos outros. Foi, portanto, de forma natural que Dona Ruth, ao sair para fazer compras, sabendo que iria se demorar algumas horas, olhou para o terreno da casa ao lado e, vendo o menino a brincar, lhe disse: "Cuide de minha casa, por favor." O menino ergueu os olhos e acenou de forma afirmativa com a cabeça. Em seguida chamou seu cão, um amigo desde as horas primeiras da infância. Era seu companheiro de brincadeiras. O cão o seguia aonde quer que fosse. E os pais sabiam que o menino estaria seguro sob a guarda do animal fiel. Então o garoto abriu o portão de sua casa, andou até a casa vizinha, ficou na ponta dos pés para conseguir alcançar a maçaneta do portão e entrou. Sentou-se na entrada cimentada de acesso à casa, e o cão se sentou ao lado. E ali ficaram por mais de 3 horas. A mãe, em vendo o garoto em terreno alheio, se preocupou que ele fosse aprontar alguma, e o chamou diversas vezes para que viesse para casa. Mas a cada chamada, ele acenava com a cabeça negativamente e dizia: "Não posso." Quando Dona Ruth chegou, entendeu. O menino tomara ao pé da letra o cuidar da sua casa, e montar a guarda parado na frente de sua porta por mais de 3 horas. Beijou-o sorrindo, agradeceu e entrou em sua residência. Ele se levantou e, com seu cão, retornou ao próprio lar. No cair da noite, a mãe foi surpreendida com a chegada de Dona Ruth procurando por seu filho. Sobressaltou-se. O que é que ele aprontara? Fizera alguma travessura? Mas a vizinha insistia que queria falar com o menino. Ele veio, e ante o espanto da mãe, a senhora o abraçou, beijou, agradeceu e lhe entregou um prato com doces que ela preparara. Só então a mãe teve a explicação do que seu filho fizera. Seu filho, a quem ela desde muito cedo ensinara a lição da responsabilidade e do dever. Ele entendera direitinho. Investamos na educação desde as primeiras horas de vida dos nossos filhos. Não acreditemos que eles sejam muito novos e que não compreenderão as regras da boa conduta, do que seja dever e responsabilidade. A criança assimila o que ouve e, sobretudo, o que vê. Falemos a respeito do dever e o exemplifiquemos. Conscientes de que devemos preparar nossos filhos para o mundo, ofertemos a eles o melhor em termos de educação.
Se somos dos que observamos a má educação alheia se apresentando em algumas ocasiões, ofereçamos ao mundo cidadãos cumpridores de deveres, pessoas de bem, nossos filhos. Sejamos promotores da sociedade renovada, de pessoas comprometidas com a paz alheia e a própria paz, com o bem-estar do semelhante e a própria felicidade. Enfim, sejamos construtores do amanhã de bênçãos. Milagre dos bebês. Você já parou para analisar o quanto são interessantes os bebês? É fascinante perceber como o Criador nos faz voltar ao palco terrestre para uma nova encarnação. O espírito velho é revestido por uma embalagem nova, delicada, simpática, que derrete corações e arranca sorrisos em todos os lugares aonde vai. Os bebês proporcionam, primeiramente aos pais, uma experiência sem igual. Esse contato com um ser frágil, que inspira cuidados e atenção constantes, desenvolve na alma paterna e materna alguns sentidos, uma espécie de sensibilidade nova que antes não possuíam. Tentar entender um ser que não fala, que não gesticula e que se expressa de maneiras nada convencionais é um grande desafio. Exige que se desenvolva a habilidade da empatia. Exige que se coloque no lugar do outro, que se esqueça um pouco das suas próprias necessidades e pense nas do bebê em primeiro lugar. Isso por si só já opera milagres em muitas famílias, pois é uma mudança de vida significativa. E os pais que não se deixam levar por essas mudanças saudáveis, que não se entregam de corpo e alma a essa experiência, acabam perdendo uma das mais maravilhosas oportunidades da existência. O milagre dos bebês é o convite de enxergar a vida de outra forma. Percebem-se mudanças até no convívio social, nas comunidades onde vemos muitos bebês. Os adultos se relacionam melhor, conversando entre si sobre suas experiências. Passam dicas, dividem preocupações, mas sempre entre sorrisos simpáticos e elogios aos pequenos petizes. A família tem motivos a mais para se reunir, por vezes esquecendo pequenas querelas, implicâncias e atritos mais sérios, pois o assunto principal passa a ser o nenenzinho. Resumidamente, é uma fase muito importante para a vida de todos, tanto para os progenitores, familiares, como para o espírito que volta à Terra. Se você é pai ou mãe, aproveite bem cada instante. Curta a fase. Mergulhe nesse mundo novo de cabeça e sem medo. Evitemos ter que dizer algum dia a triste e preocupante sentença: meus filhos cresceram e nem percebi. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes Ele todos os aspectos da inocência. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Esta é mais uma faceta da sabedoria divina que nos mostra que os mecanismos da natureza são inteligentes e bons. Tudo existe para que possamos crescer. Tudo funciona no universo buscando a harmonia.
nem mais um dia sem sorrir. Depois que minha filha nasceu, não passo mais nem um dia sequer sem sorrir. Esta foi a declaração desse pai apaixonado pela nova vida que segurava nos braços e que modificaria sua forma de ver o mundo e de viver para sempre. Uma nova vida é sempre um novo sorrir. Sorrir de Deus, que concede nova chance a um de nós. Sorrir da natureza, que se renova, que vibra com seus ciclos belíssimos na terra. Sorrir de quem chega, pois, por mais que a existência seja ainda campo de provação e expiação, é também campo de redenção, de novos caminhos, um passo a mais para a felicidade. E ainda, sorrir de quem recebe no lar um novo ser, que não é propriamente novo, mas que aterriza no planeta de uma forma muito especial, através das vestes da infância. Uma nova vida é sempre um novo sorrir. Identificamos na criança a confiança que o Criador deposita nas mãos da humanidade. A criança é a canção com que o tempo embala os ouvidos do futuro, quanto é a semente que, lançada na terra fértil da nobre orientação, produzirá floração e frutos de esperanças para o amanhã. A infância é o poema de amor e docilidade que o Pai Maior recita para seus filhos queridos, mostrando-lhes o caminho da pureza que os incita a construírem suas almas. Aprendamos com a simplicidade da infância, com as primeiras conquistas e com esse olhar de admiração e encanto que somente os pequeninos têm. Aprendamos com eles a importância do aconchego, de estar sempre perto, abraçado a quem se ama. Aprendamos a confiar no colo do pai e da mãe, que não nos deixam cair em momento algum. E assim, nos entreguemos à vontade de Deus, que nunca nos desampara. Aprendamos com as crianças a perceber as minúcias do espaço à nossa volta, os detalhes, as delicadezas da existência. Aprendamos, enfim, a dar a nós mesmos novas chances, novas oportunidades de acertar, pois o Criador assim o faz sempre e com muita competência. Não deixemos que o tempo, na companhia delas, passe voando. Não. Lembremos de cada progresso, de cada nova vitória, registrando tudo nas fotos, gravações e, claro, no coração. Porque uma nova vida é sempre um novo sorrir. E quem de nós não precisa sorrir mais? Sorrir de alegria, sorrir de gratidão, sorrir por amar, sorrir, por estar vivo. O Criador Maior e suas leis perfeitas desejam que sempre estejamos sorrindo. Dessa forma, promovem nosso crescimento através das eras, pelas sendas do amor infinito. Quem sabe um dia todos possamos dizer: não passo mais nem um dia sequer sem sorrir. O guarda-chuva amarelo. Amélie está de mau humor. Isso é raro. Raro como 4 dias de sol seguidos em minha cidade. Amélie é sempre sol, mas hoje enxergo uma pequena nuvem, dessas de desenho animado, sobre sua cabeça. Amélie está indo para a escola. Chove, chuva fina e gelada. Paro o carro. Agora vem a hora mais difícil. Acho que a despedida não vai ser fácil dessa vez. Na maioria das vezes é. Fico torcendo para que venha alguém bem sorridente para buscá-la. As professoras e assistentes que vêm apanhá-la são sempre muito simpáticas. Lá vem uma. E além do sorriso, ela carrega em sua mão direita algo que vai mudar nossas vidas, minha e de Amélie, para sempre. Um guarda-chuva amarelo. Sim, é isso mesmo.
um simples guarda-chuva de cor amarela. Não é um amarelo qualquer, apagado. Não é amarelo ouro. Não é amarelo canário. Não é amarelo limão. Não sei descrever. Procuro palavras, adjetivos, dicionário. Quem sabe, amarelo sol. Inventei. Olho Amélie pelo espelho e a mudança de semblante é espantosa. Emocionou-me. Ela se apaixonou por ele. Tudo ao redor parece ter perdido significado, apagando-se. O centro das atenções agora é o guarda-chuva amarelo. Enquanto a moça se aproxima com aquele objeto amarelo reluzente maravilhoso, Amélie abre um sorriso lindo. Sorriso de quem vai ganhar algo que sempre quis e nunca soube que quisesse. Sorriso de realização. A moça está me oferecendo esta coisa linda e amarela, deve ter pensado ela. Preciso dizer que Amélie esqueceu que tinha pai naquele instante? Pois é. Lá foi ela no colo da professora, radiante, sorriso aberto, segurando com firmeza a haste prateada, desfilando encantada entre todas as pessoas e crianças com seu guarda-chuva amarelo sol. Seu dia não foi o mesmo depois daquele encontro. Ela soube curtir o momento de forma intensa, deixando de lado o mau humor, o sono, e seja lá o que fosse que a estivesse chateando. Foi como se o presente a tivesse lembrado de algo bom, algo que ela tivesse momentaneamente esquecido. Contudo, ainda vi algo mais, que me fez pensar que talvez aquele não fosse um guarda-chuva qualquer. Fosse, quem sabe, uma sombrinha com poderes mágicos. A claridade do dia, que era pouca, mas resistia, passava pela transparência da cúpula do guarda-chuva e iluminava minha filha com uma luz dourada tão intensa que não pude deixar de notar e admirar. Confesso que não sei ao certo se foi Amélie que fez sol debaixo do guarda-chuva ou se foi a luz que se fez amarela ao passar pelo tecido dessa cor. A verdade é que ali, onde ela estava, o sol brilhava. E lá foi ela, fazendo sol debaixo do guarda-chuva, num dia feio de inverno. Nossa vida não é apenas repleta de aflições, mas também cheia de guarda-chuvas amarelos. Há sempre um braço nos estendendo um por aí. Salvam nosso dia quase sem querer. Falta-nos, quem sabe, a sensibilidade para percebê-los. Para nós, um guarda-chuva é apenas um guarda-chuva. A vida é tão cheia de imaginação, é tão cheia de opções, de possibilidades, de pequenas felicidades certas. Enxergar beleza nessas pequenas coisas é uma arte. A arte de ser feliz. Sei que um dia vamos deixar de dizer que essas coisas são pequenas. Amélie é pequena, tem 2 anos. Amélie é um dos meus guarda-chuvas amarelos. Faça sol ou tempestade, não saio mais de casa sem ele. O melhor amigo de todo mundo. Pai, sabia que você é o meu melhor amigo de todo mundo? Foi o que Bernardo, de 5 anos, disse ao seu pai algumas vezes. A noção de amizade para uma criança nessa idade é muito especial. E talvez nossa compreensão de adultos não consiga explicá-la racionalmente. O que ele entende como amigo? Quem está sempre junto? Quem brinca com ele? Quem está ali por perto quando ele precisa? Alguém em quem ele confia, falando sempre a verdade? Alguém com quem tem assuntos em comum? Os pais, que são também amigos de seus filhos, têm a oportunidade de conquistar seu amor de uma forma única e preciosa. Frisamos o também, pois os pais, na posição em que estão, não podem ser apenas amigos,
pois têm outras responsabilidades, e há momentos em que a autoridade de pai, de mãe, precisa sobressair. Porém, o ingrediente amizade na relação pais e filhos é fundamental. Quantos pais de filhos adolescentes estão por aí, hoje, desesperados, pois não conseguem se comunicar com seus filhos? Resolveram tardiamente serem amigos deles, bater um papo, serem confidentes, quem sabe. Mas sem nunca antes terem se aproximado de forma adequada para que hoje pudessem desfrutar dessa posição. Sim, quem quer poder ter um bom diálogo com seus filhos adolescentes, precisa merecer essa confiança, necessita ter conquistado esse lugar na vida deles desde cedo. E é isso que vemos pouco nas famílias. Vemos dois mundos afastados: o mundo das crianças e o mundo dos adultos. Crianças não podem falar sobre questões de adultos, e adultos não valorizam os assuntos das crianças. E assim vamos criando um vale entre nós e eles, um em cada mundo. Os diálogos são poucos. Gradativamente eles vão perdendo o interesse em conversar, em perguntar, pois desmerecemos a compreensão que eles têm de mundo. Grande erro nosso como pais e educadores. As crianças precisam participar de nosso mundo, de nossos assuntos, de nossos problemas e soluções. Obviamente, com critério e cuidado, adequando a linguagem, as explicações e a profundidade do tema, veremos que podemos falar de tudo com elas hoje em dia. E elas precisam opinar. Precisam ter a possibilidade de debater sobre os mais variados temas do dia a dia. Assim, não as ignoremos quando dão suas opiniões, por mais absurdas que possam parecer. Amigos falam a respeito de tudo. São confidentes. Não têm vergonha de expor suas fragilidades, suas dúvidas e incertezas. Amigos penetram um no mundo do outro. Assim, que tal sempre que possível fazer uma breve viagem pelo mundo das crianças, com seus heróis, brinquedos, com sua imaginação fantástica? Elas gostam tanto quando nos veem mergulhados em suas histórias, em suas brincadeiras. Vamos perceber que nos será agradável também. Basta se deixar levar. Há tanto que eles podem nos ensinar sobre a vida. Criando esse diálogo, essa abertura com eles desde cedo, desde a barriga da mãe, certamente seremos amigos de nossos filhos também. E com isso, ganharemos confiança e uma via segura para alcançar seu coração. Para ser o melhor amigo de todo mundo, precisamos estar lá no mundo deles e, sempre que possível, deixá-los conhecer o nosso. Presente de Deus. O momento não poderia ter sido mais impróprio. As dificuldades financeiras se somavam aos problemas com a saúde. E o desespero quase a dominava naqueles dias em que a gravidez foi confirmada. Num segundo, pela sua mente, desfilaram as tarefas intermináveis no lar, roubando-lhe as madrugadas no trato com a enfermidade de sua mãe. Acudiram-lhe ao cérebro em seguida as horas exaustivas à mesa profissional, a fim de garantir o pão, o abrigo, o teto. O cansaço a abraçava de há muito tempo. Sentiu que as lágrimas represadas deslizavam como uma torrente, umedecendo-lhe as faces pálidas. Um bebê. Pensou nas canseiras das noites mal dormidas que teria que enfrentar, dos gastos com fraldas, leite, medicamentos, tanta coisa. Acariciou o ventre que abrigava o serzinho em formação. Uma emoção diferente a envolveu. Decidiu.
teria a criança e a iria receber com amor. Se Deus a convocara para ser mãe, com certeza a haveria de auxiliar. Não foi fácil a gestação, e a criança nasceu prematura. Quanta preocupação! Tanto medo de que ela não sobrevivesse. Os meses se passaram e a menina, loura de olhos claros, se desenvolveu. Então, e só então, Marina se deu conta do infinito amor do pai. Brindando-a com a maternidade, conferiu-lhe a oportunidade das mais doces alegrias. Quando a tristeza lhe nublava o semblante, o bebê parecia adivinhar-lhe as dores, e sorria, estendendo os bracinhos, batendo as pernas, feliz, emitindo sons de contentamento. Quando a morte lhe adentrou o lar, arrebatando a mãe de Marina, foi a pequenina que lhe preencheu os dias, não permitindo que a saudade imensa lhe atingisse a vontade de viver. Quando a depressão pretendia lançar seus tentáculos, envolvendo-a, foram os risos da pequerrucha que a trouxeram de retorno à realidade doce das suas carícias, estimulando-a a lutar ainda mais. Deus lhe mandara aquela preciosidade que desperta cantarolando, acordando o sol que mal se espreguiça no horizonte. Uma preciosidade que retribui em carinho, beijos e abraços os cuidados e a atenção que recebe. Sentindo as mãozinhas quentes lhe tocando o rosto e ouvindo-a dizer espontaneamente: "Mamãe, eu te amo", as emoções mais sublimes invadem Marina e lhe falam na acústica da alma. Deus te envia o seu amor. A criança é sempre portadora de alegrias, na inocência das brincadeiras, na espontaneidade dos seus sentimentos. É bem a mensagem da esperança que não fenece e do amor que se multiplica inesgotável. Enquanto houver crianças nos lares, envolvendo de risos os ares, a humanidade poderá caminhar esperançosa e feliz, pois a criança é o sorriso de Deus materializado na terra. Silêncio prejudicial. A cena se repete muitas vezes no seio das famílias, sejam pobres ou ricas. Os filhos dizem que viram certas coisas, que ouviram determinados ruídos. E sem verificação alguma, os pais dizem que aquelas coisas não existem, que não há barulho algum. Se as crianças insistem dizendo que viram mesmo, que é tudo verdade, recebem repreensão e até castigo. Não existe isso, é o que falam os pais, como se fossem os conhecedores de tudo que se encontra no céu, na terra e no mar. Com isso, criam alguns problemas para si mesmos. O primeiro e possivelmente o mais letal para o relacionamento entre eles e os filhos é a perda da qualidade de confidentes de seus rebentos. Logo, as crianças estão buscando ouvidos que as ouçam. E encontram na empregada da casa, na babá, em tios, avós e em pessoas fora do lar. Fazem e mantêm amizades fora do lar. Dessa forma, pessoas que estão dispostas a ouvi-las, diga-se, nem sempre com boas intenções. O segundo e grave problema é o mutismo intencional da criança. Se o que ela vê, ouve, percebe, é catalogado pelos pais como mentira, invencionice, produto de sua fértil imaginação, ela se cala. Calando-se, passa a viver entre o susto e o pavor. Porque vê e ouve coisas que outros não ouvem nem veem, se acredita anormal, diferente. A sequência é lógica. Isola-se, temendo fazer amizades que poderão vir a descobrir como ela é estranha. Sem quem a oriente, auxilie, explicando o que lhe ocorre ou procurando auxílio terapêutico, quando preciso, a criança fica à mercê de muitas dificuldades.
A cinematografia tem explorado há muito tempo, e sempre com maior intensidade, essas questões. Filmes mostram como quem não é ouvido em casa, não é acreditado no que afirma ver, ouvir e sentir, acaba criando amizades fora do lar. Por vezes, amizades positivas que auxiliam muito. De outras, pessoas sem escrúpulos que delas se servem para seus próprios e sombrios objetivos. A literatura não tem sido menos pródiga em exemplos, e contudo, parece que muitos pais ainda não entendem. Continuam na sua mesma e irredutível posição do se eu não vejo, não ouço, não existe. Na qualidade de guardiões de seus filhos, cabe aos pais ouvir sempre, pesquisar, indagar. Pode ser tudo fantasia. Se for, recordemos que também já fomos crianças e administremos a questão com propriedade. Se forem fatos que lhes ocorrem, observemos. Muitos dramas poderiam ser evitados se pais desatentos tivessem ouvido as queixas dos pequenos sobre os maus tratos ou os castigos recebidos de mãos alheias. Se forem espíritos o que vê e ouve nosso filho, acredite-se ou não na existência deles, há que se ofertar apoio. Pode ser o da prece nos momentos do medo, ou a explicação natural de que os espíritos estão em toda parte. Que os bons não nos desejam o mal, que os maus necessitam de nossas orações. Também a mão amiga, o colo protetor, a fim de que o filho saiba que pode contar conosco. Se for início de algum problema mental, ou se detectar os sinais o mais cedo possível, somente beneficiará o seu portador. Porque, como pais, procuraremos a ajuda terapêutica, salvaguardando desastres para o futuro. Pensemos nisso e aprendamos a ouvir o que têm a dizer os nossos filhos. Fantasia, presenças espirituais ou criações mentais. Não importa. Escutemos e orientemos com bom senso sempre. Sou a imagem que ela leva. E assim ele fazia todas as noites com a filha pequenina. Sentava-se no sofá, acomodava-a no colo, passava um de seus bracinhos por debaixo do seu, encaixando-a bem perto. E os dois se despediam do dia com uma oração e uma canção. Instante fascinante aquele. Adormecer nos braços de alguém que se ama, em quem se confia, é das coisas mais maravilhosas da vida. Maravilhoso porque une. Maravilhoso porque representa a vitória do bem na terra. E o que deixava aquele pai mais maravilhado ainda era o olhar profundo da criança, pois a partir do momento em que se entrelaçavam, os olhos não se perdiam mais. No fundo da alma. Ela me olha no fundo da alma, dizia ele. E aquela era a última imagem que ela levava do dia, os olhos de seu pai. E ele pensava, que responsabilidade a minha e do meu olhar. Que responsabilidade ser a última imagem vislumbrada por alguém antes de sonhar. Sou a imagem que ela leva para o mundo dos sonhos. Sou a imagem que ela leva da vida ao chegar ao mundo para uma nova encarnação. Se meus olhos estiverem aflitos, ela leva aflição. Se meus olhos estiverem preocupados, inquietos, ela levará preocupação. Mas, se em meu olhar houver alegria e esperança, ela as levará consigo. Se em meus olhos houver gratidão a Deus, ela poderá aprender a ser grata. Se lá encontrar medo e insegurança, talvez não se sinta apta a enfrentar o mundo e queira desistir. Se em meu olhar ela encontrar a minha verdade, a minha emoção aflorada, certamente desejará expor as suas, segura de si, sem vergonha de expressar o que sente. Ainda, se enxergar a si mesma, que bondoso espelho poderei me tornar, refletindo com cuidado o que precisa mudar.
refletindo com pujança a luz que lá já está. Que honra ser olhar e, ao mesmo tempo, espelho. A vida através de meus olhos. Que vida será? Se desejo ser bom olhar, desses bons de se mirar, que posso fazer para me aperfeiçoar? Sim, porque só quero para ela endereçar olhar seguro, desses que não temem o escuro, ou, se ainda temem, não têm medo dele falar. Nos olhos dos pais estão sendo construídas novas visões de mundo. Pais da terra, cuidem de seus olhos, de seus exemplos, de suas palavras. Recordem-se de que sempre os acompanhará o olhar interessado e carente de um filho amado. Que responsabilidade a minha e do meu olhar. Que responsabilidade ser a última imagem vislumbrada por alguém antes de sonhar. Sou a imagem que ela leva para o mundo dos sonhos. Sou a imagem que ela leva da vida ao chegar ao mundo para uma nova encarnação. Que responsabilidade é minha e do meu olhar. E assim ele fazia todas as noites com a filha pequenina. Sentava-se no sofá, acomodava-a no colo, passava um de seus bracinhos por debaixo do seu, encaixando-a bem perto, e os dois se despediam do dia com uma oração e uma canção. A filha adormecia nos braços do pai. O pai descansava das lutas nos braços da filha. E ambos eram imensamente felizes.